Eles dizem que o passado está morto, que o tempo só segue em frente. Mas, e se existisse uma máquina capaz de quebrar essa regra? Uma janela secreta escondida nos porões do Vaticano, capaz de mostrar qualquer momento da história, e talvez até o que ainda está por vir? O nome dela é Chronovisor, e por décadas, autoridades negaram sua existência. Mas documentos vazados, testemunhos abafados e um silêncio cada vez mais estranho revelam algo ainda maior. Talvez a maior conspiração já escondida da humanidade. Antes que essa verdade desapareça de novo, inscreva-se no canal e ative o sino, porque o que você vai descobrir agora, poucos ousam revelar. Imagine um dispositivo capaz de mostrar qualquer momento do passado e talvez até do futuro. Não em forma de registros escritos, mas como se fosse uma transmissão ao vivo, uma janela aberta para qualquer época. Essa é a promessa do chamado Chronovisor, um aparelho envolto em segredo, atribuído ao Vaticano e cercado por relatos tão inacreditáveis quanto perturbadores. O nome Chronovisor apareceu publicamente pela primeira vez na década de 1970, mas a história por trás dele remonta à década de 1950. Supostamente, teria sido criado por uma equipe secreta liderada pelo monge e cientista Padre Pellegrino Ernetti, em colaboração com cientistas como Enrico Fermi e até Werner von Braun, o engenheiro nazista que mais tarde ajudaria os ECUA a chegar à Lua. Segundo Ernetti, o Chronovisor era capaz de captar ecos eletromagnéticos do tempo, resquícios vibracionais de acontecimentos passados que continuariam existindo no espaço. Seria, portanto, uma espécie de antena quântica que sintonizaria o tempo como se fosse uma frequência de rádio. O passado, segundo essa teoria, nunca desaparece. Ele apenas se esconde em outra camada da realidade. A descrição do aparelho incluía uma cúpula de ligas metálicas raras, válvulas, tubos, antenas, cristais e algo que Ernetti chamava de detector de ondas espirituais. Seria isso ficção? Ou tecnologia baseada em conhecimentos proibidos? Até hoje, o Vaticano nunca negou oficialmente a existência do Chronovisor, o que por si só já é curioso. Mas o que mais impressiona não é o funcionamento, e sim o que teria sido visto com ele. E é aí que o mistério só começa a se intensificar. Segundo Ernetti, o Chronovisor estava guardado sob os arquivos secretos do Vaticano, trancado longe de olhos curiosos. O motivo? A humanidade não estaria pronta para saber a verdade. Ele alegava que, durante os testes, o grupo testemunhou eventos como discursos de Napoleão, a destruição de Sodoma e Gomorra. Em uma entrevista antes de sua morte, Ernetti afirmou que o Vaticano proibiu o uso do Chronovisor, classificando-o como ameaça à estabilidade mundial. Ele mesmo teria sido forçado a assinar documentos, jurando nunca revelar detalhes técnicos sobre o aparelho. Desde então, falar sobre o Chronovisor se tornou tabu, até mesmo entre teóricos do Vaticano. Mas por que a Igreja esconderia uma tecnologia tão poderosa? O argumento oficial seria proteger a fé, evitando que imagens reais do passado destruíssem crenças ou revelassem verdades inconvenientes. Afinal, o Chronovisor poderia confirmar ou refutar, em vídeo, qualquer dogma. E isso poderia desestabilizar milênios de domínio espiritual. Além disso, o aparelho teria potencial para desmentir versões históricas impostas por impérios e elites. Ele poderia mostrar o que realmente aconteceu em guerras, pactos, assassinatos e eventos que mudaram a humanidade. E quando o passado se torna visível, o controle sobre o presente começa a ruir. O próprio Papa Pio XII teria apoiado o uso experimental do aparelho, mas seus sucessores o trancaram a 7 chaves. O Chronovisor desapareceu dos relatos oficiais, mas nunca foi descartado por completo. E isso levanta a questão: ele foi destruído?
ou ainda está sendo usado secretamente. De acordo com as descrições vazadas, o Chronovisor funcionaria captando frequências residuais do tempo. Como ondas de rádio, essas frequências conteriam imagens, sons e até emoções do passado. O tempo, nessa teoria, não desaparece. Ele se acumula. E com a antena certa, seria possível sintonizar qualquer ponto da linha temporal. Ernet descreveu o aparelho como um conjunto complexo de tubos catódicos, painéis de controle, sensores eletromagnéticos e uma espécie de tela esférica. O operador poderia escolher uma época, uma localização e até um evento específico. O Chronovisor projetaria a cena como um holograma tridimensional. Não era possível interagir, mas era possível observar com precisão assustadora. Isso lembra tecnologias vistas em filmes e séries futuristas, mas foi descrito nos anos 1950, antes mesmo da existência de computadores domésticos. Como esse conhecimento teria surgido? Alguns acreditam que o projeto envolvia engenharia reversa de artefatos antigos, possivelmente de origem não humana. Outros dizem que o Vaticano teria herdado o projeto de ordens secretas antigas, como os Templários ou mesmo Atlântida. O termo mais recorrente entre os teóricos é tecnologia espiritual, algo entre ciência e misticismo. O Chronovisor não seria apenas um aparelho físico, mas também sensível a intenções e estados mentais. Como se fosse necessário um operador em sintonia para obter visões nítidas. Se isso for real, o Chronovisor é mais do que uma máquina. É uma ferramenta que rasga o tecido da realidade e expõe aquilo que fomos treinados a esquecer. E quem controla essa ferramenta, controla o passado, o presente e o futuro. Se as descrições do funcionamento do Chronovisor já são chocantes, os relatos sobre o que foi visto com ele são ainda mais perturbadores. De acordo com Ernet, o grupo teria testemunhado acontecimentos históricos cruciais, como a fundação de Roma, discursos de imperadores e rituais sumérios. Mas o relato mais polêmico veio quando ele afirmou ter presenciado a crucificação de Jesus Cristo em tempo real. Essa revelação foi tão explosiva que em 1972, um jornal italiano publicou a suposta imagem capturada pelo Chronovisor, Jesus na cruz, envolto por sombras. A imagem foi duramente criticada e logo acusada de ser uma montagem. Anos depois, disseram que a foto vinha de uma escultura medieval, mas o estrago já estava feito. A ideia de que o passado pode ser assistido como um filme ficou gravada na mente de milhões. Segundo teóricos, o Chronovisor teria registrado também momentos decisivos, como o julgamento de Sócrates, o assassinato de Júlio César, a assinatura da Magna Carta, a Inquisição e até a chegada dos europeus à América. Imagine ver com seus próprios olhos o que realmente aconteceu, sem versões editadas pelos vencedores da história. Mas nem todas as visões foram do passado. Há rumores de que o Chronovisor também captava vislumbres do futuro. Fragmentos, cenas distorcidas como sonhos vívidos. Alguns teriam visto guerras globais, eventos cósmicos, destruição em massa e o colapso de impérios atuais. Isso explicaria por que o aparelho teria sido selado. O futuro que ele mostrava não era conveniente. E se o Chronovisor não foi destruído, mas continua ativo? E se ele está sendo usado nos bastidores por aqueles que manipulam o curso da história? Talvez o presente seja escrito por quem já viu o amanhã. Pense na consequência de uma tecnologia como essa. Se você pode ver qualquer evento do passado ou do futuro, você controla a narrativa do tempo. Pode decidir o que deve ser conhecido e o que deve ser escondido. Pode inocentar ou culpar qualquer pessoa, derrubar governos, destruir religiões, manipular sociedades inteiras. O Chronovisor, nesse sentido, seria mais poderoso que qualquer bomba.
um instrumento de controle absoluto sobre a verdade. E é justamente por isso que ele teria sido selado. Nas mãos erradas, poderia reescrever o mundo. Nas mãos certas, poderia mantê-lo exatamente como está. A igreja, os governos e corporações teriam interesse em preservar o status atual, e o Chronovisor seria uma ameaça a esse equilíbrio. Revelar a verdade sobre eventos históricos pode implodir séculos de crenças, contratos e fronteiras. O simples ato de mostrar o passado com exatidão pode ser mais revolucionário do que qualquer protesto. E o futuro? Ver o que está por vir pode parecer fascinante, mas também é perigoso. Se alguém antecipa tragédias, guerras ou invenções, pode moldar os acontecimentos. Pode eliminar adversários antes que eles surjam. Pode manipular a economia, prever colapsos, controlar a fé. Nesse cenário, o Chronovisor deixa de ser uma lenda e se torna a arma mais poderosa já criada. Uma arma que não mata, mas reescreve. E quem domina o tempo não precisa dominar mais nada. Após as primeiras declarações públicas de Ernet, o silêncio caiu como uma cortina pesada. Documentos desapareceram. O padre recuou. E pouco antes de sua morte, uma carta atribuída a ele surgiu dizendo que tudo havia sido invenção. Mas algo estava errado. Amigos próximos afirmaram que a carta foi forjada e que Ernet jamais negou sua experiência em conversas privadas. A supressão de informações sobre o Chronovisor foi brutal. Nenhum dos supostos envolvidos além de Ernet, como Fermi ou Von Braun, jamais confirmou a história, mas também nunca negaram. O Vaticano manteve-se em silêncio absoluto, e toda tentativa de investigar os arquivos secretos esbarrou em portas fechadas. Por que tanto esforço para apagar uma farsa? Se fosse apenas ficção, bastava ridicularizar. Mas se houve censura, ameaças e até falsificação de cartas, talvez o Chronovisor não seja uma invenção. Talvez ele seja exatamente aquilo que mais temem, a verdade encarnada em tecnologia. Além disso, o mundo moderno é perito em desinformação. Criar ruído, zombaria e distrações é a melhor forma de esconder algo real. O Chronovisor foi jogado na gaveta das teorias da conspiração para que ninguém o leve a sério. Mas tudo que é negado com tanto fervor costuma ter algo a mais. E se o Chronovisor for só a ponta do iceberg? Se houver outros dispositivos, outros arquivos, outras verdades escondidas sob o selo de segredo eterno, a ideia de ver o tempo sempre fascinou a humanidade. De oráculos e profecias antigas a visões científicas de múltiplas dimensões, sempre houve uma pergunta que atravessa os séculos. É possível ver o que já passou e o que ainda virá? Segundo a teoria do Chronovisor, sim. E essa possibilidade muda tudo. Se o tempo é uma linha acessível e não apenas uma memória, então o passado ainda está lá, esperando para ser visto. E o futuro já existe em forma de possibilidades. O Chronovisor seria, nesse caso, um espelho do tempo. Um artefato que quebra a prisão do agora. Um instrumento que destrói o véu da ignorância. Mas essa quebra tem um custo. O que acontece com uma sociedade que pode ver seu próprio nascimento e sua própria destruição? O que acontece com as mentiras construídas ao longo da história? O que acontece com os que governam pela narrativa, quando a verdade se projeta em uma tela? Talvez o Chronovisor tenha sido escondido porque ele mostra demais, revela demais, liberta demais, e nenhuma estrutura de poder quer lidar com pessoas que enxergam o tempo. A pergunta final não é se ele existe, mas se alguém já está usando ele contra nós. O Chronovisor pode parecer um mito, uma ficção escondida sob camadas de negação. Mas os indícios estão lá. Testemunhos apagados, imagens sumidas, silêncio pesado de instituições que deveriam ser as primeiras a investigar. Quando se trata de poder, o tempo é a arma final. Ver o passado é refutar a mentira.
Ver o futuro é escapar do controle. O Chronovisor, se real, é a ferramenta que redefine tudo, e sua existência, ou mesmo sua possibilidade, coloca em xeque a própria realidade. Nada mais é fixo, tudo é observável. Talvez a história nunca tenha sido contada, apenas mostrada por aqueles que a viram primeiro. E talvez, nesse exato momento, alguém esteja nos assistindo. Do passado, do futuro ou dos corredores secretos onde o tempo não é uma linha, mas uma janela.